Boa tarde, pessoal. É com alegria que eu recebo vocês para a 16ª reunião do Núcleo de Estudos em História Antiga e Medieval, NEAM, que é uma ação do grupo de pesquisa História Antiga e Uso do Passado, Novas Perspectivas entre o Passado e o Presente, grupo coordenado por mim e pela professora Dolores Pouca. Para essa reunião, como é uma das nossas ações, teremos a honra de receber a professora Thais Rocha da Silva, que ministrará uma palestra um tema relacionado ao Egito. A professora Thais é colaboradora do Departamento de História da FEFELEC, da USP, um pós-doutorado em andamento pela FEFELEC, é Research Fellow da Harris Manchester College, Universidade de Oxford. É doutora em Egiptologia pela Universidade de Oxford, bacharela e licenciada em História pela Universidade de São Paulo, e mestre em Estudos Árabes pelo Departamento de Letras Orientais da mesma universidade. É membro do Amarna Project desde 2017 e parte do corpo editorial do Ancient Near Eastern Archaeology. Tem experiência nas áreas de História Antiga e Arqueologia, com ênfase nos estudos sobre a Antiguidade Oriental, pesquisando principalmente espaço doméstico e suas transformações no Egito Antigo no período do Reino Novo. Tem como temas de interesse e atuação arqueologia da casa, domesticidade, cultura material, arqueologia da paisagem, sobretudo em assentamentos urbanos no Egito, arqueologia das comunidades, história dos sentidos, estudos de gênero, orientalismo, história da egiptologia, e é membro do Laboratório do Antigo Oriente Próximo, o LAOP da USP. Bom, professora Thais, sinta-se à vontade aqui com os nossos estudantes de História que representam aí do 1º ao 4º ano, eu imagino, tem interesses diversos aí nas suas vidas, mas, de certa forma, uma atração mínima aí pelo nosso querido Egito. A palavra é sua, por favor. Muito obrigada, Leandro. Boa tarde a todos, né, os professores que assistem a gente aqui, professora Dolores. Queria primeiro agradecer muito pelo convite, assim, eu fiquei muito feliz de finalmente ter dado certo, né, Leandro, da gente conseguir fazer, né, foi muito bom. E, enfim, vou falar um pouquinho para vocês, assim, do trabalho, né, que eu faço, da pesquisa que eu estou fazendo hoje, e um pouco, assim, eu acho que a parte final, né, quando a gente tiver a nossa discussão, as perguntas, eu queria que vocês ficassem à vontade para perguntar, enfim, coisas que eu não consegui cobrir durante a fala aí, né, e eu espero que seja um período proveitoso para vocês também. Então, eu vou começar aqui, vamos lá. Eu trouxe essa imagem, né, que foi um meme que circulou muito ano passado, eu não sei se todos lembram, quando teve aquele pequeno problema de trânsito no canal de Suez, né, e aí surgiram uma série de memes, todos eles relacionados aí ao Egito, e esse eu achei que foi o que mais representava a minha sensação quando eu ia falar sobre o que eu estudava, né. Então as pessoas, quando me perguntam assim: "Ah, você é egiptóloga? Uau", né, e aí as primeiras coisas que vêm é sempre esse pacote, né, o Tutankhamun, as pirâmides e claro a Cleópatra. E aí eu, né, muito, de um jeito assim muito constrangido, tenho que frustrar a expectativa das pessoas dizendo que eu não trabalho com nenhuma dessas coisas, né, e que a história do Egito, enfim, tem muitos outros, muitas outras entradas, e que o meu foco de interesse é de uma coisa assim que tem ganhado espaço na disciplina recentemente, mas ainda é objeto assim de pouca atenção, né, dos egiptólogos, que é o espaço doméstico, né, que é a casa, a vida das pessoas comuns. Então eu falo assim que eu me interesso por aquilo que é mais banal, né, da vida diária, e que justamente porque é muito banal é que eu acho que tem interesses, né, e relevância aí para a gente entender como é que as pessoas viviam. Então é um pouco isso que eu vou falar. Então se alguém veio aqui hoje esperando, né, falar da Cleópatra, etc., né, não chegaremos lá. E aí, pessoal, eu queria começar com uma provocação, então, né, do que é uma casa, né? Como que a gente pode
definir uma casa, né? Quando a gente fala de estudos do espaço doméstico, que eu, enfim, até mesmo, né, essa ideia de eu vou estudar a casa no Egito Antigo, mas essa pergunta, que é uma pergunta muito fundamental, muito primeira, né, ela precisa ser respondida. E eu me interessei por esse tema da casa, no final do meu mestrado. Eu fiz um mestrado, no departamento de letras, né, como o professor Leandro falou, e estudei as cartas, de mulheres e relações de gênero, que era uma coisa que me interessava bastante, e aí sempre tinha um pressuposto, né, em toda a literatura egiptológica, dizendo assim: "Bom, as mulheres pertencem ao espaço privado da casa". E eu falei: "Ok, né, que espaço privado é esse, que casa é essa?". E aí eu me dei conta que não tinha, nenhuma definição, sobre casa. E eu achei bastante, eh, problemático, né. Enfim, e aí esse tema começou, portanto, a tomar conta aí né, a ficar mais central no trabalho de pesquisa que eu desenvolvo hoje. E por que que essa pergunta ela é importante? Porque, em geral, a gente associa, né, a casa, a uma ideia muito básica, que é a ideia de abrigo, né, que você precisa de um espaço para se proteger, né. A casa, ela é um espaço que te protege do meio externo, né, que, enfim, garante aí uma certa segurança. No entanto, essas casas, elas não são as mesmas, né, de uma sociedade para outra, elas mudaram no tempo. Tem um outro elemento muito importante, que é parte dessa definição: como que a gente, entende o que é a casa a partir das pessoas que estão ali. Então ela está associada a definições de famílias muito específicas, né, ela está associada a um processo de classificação dessas relações familiares, mas também de classificação dos prédios. A gente precisa estabelecer, maneiras de escrever e de entender as construções, né, o que a gente chama em arqueologia das tais das tipologias. Quais são os tipos de casa que existem, qual o tamanho, qual o material que é feito, né, e será que todo mundo viveu no mesmo tipo de casa em 3.000 anos de período faraônico, né, como é que fica isso ao longo da história egípcia? Então eu queria fazer um exercício, como parte da palestra, né, eu deixei aqui uma tela em branco e eu queria que vocês, colocassem num pedacinho de papel aí, né, como é que vocês fariam uma casinha? Se vocês tivessem que desenhar uma casa, quais são os elementos que vocês, colocariam? Então eu vou dar, 1 minuto, né, para a gente fazer esse pequeno exercício, e aí a gente, compartilha ele já já. Então, vou suspender a minha breve fala, né, vou contar aqui 1 minutinho no relógio e eu já retorno com vocês. Thaís, tinha dado uma Oi? travadinha, voltou ao normal? Não, eu estava esperando vocês, desenhar, por isso que eu falei: "Eu vou ficar 1 minutinho em silêncio aqui para vocês desenharem a casinha". Ah, será que alguém vai desenhar a casinha? Não sei. O pessoal está colocando no chat aí, eu vou Ah, já mentalmente, né? Sim. mentalmente, pode desenhar no papel aí que vocês tiverem, tá, gente? Só bom, deu 1 minutinho aqui no meu relógio, então eu vou dar seguimento, tá? Se vocês quiserem continuar desenhando as casinhas de vocês, fiquem à vontade, depois no final a gente faz uma conversa aí sobre isso. Pessoal, dentro dessa definição, né, que eu estava apresentando para vocês, a gente tem alguns princípios aí que a gente pode dizer que são universais para essa ideia de residência, né? E um dos temas que, aliás, um texto, né, que
inspirou muita discussão, né, tanto na história como na antropologia, para entender o espaço doméstico, foi o texto do Robinson Crusoe, né, que ganhou uma versão moderna com o filme do Náufrago, né, que vocês devem ter assistido, estrelado pelo Tom Hanks, e ficou famoso aí, porque ele tem um amigo, né, ele cria um amigo virtual, aí, um imaginário, com a bola Wilson, né. O ponto aqui é mostrar que toda a relação que a gente tem, né, com o meio à nossa volta, ela é uma projeção daquilo que a gente experimenta socialmente. Então, por mais que a gente diga que a casa é uma experiência, a moradia, né, ela é uma experiência universal, ou seja, todo mundo, né, no planeta da espécie humana se abriga e constrói um espaço, né, dentro do qual vai colocar sua família, suas coisas, etc., esse espaço ele não é o mesmo. E essas variações é que são interessantes, elas apontam para a gente direções para entender essas diferenças, né, e essas coisas que são próprias das relações sociais, que é justamente o que interessa para a gente da área de história. Então, se a gente olhar, por exemplo, né, comparar o Robinson Crusoe, o livro, né, o que ele traz para dentro da caverna, né, da ilha, e o que o Náufrago traz, a gente consegue identificar muito claramente que são homens de tempos muito distintos, né, e com necessidades muito diferentes também, né, essa questão da iluminação, do aquecimento, tem episódios aí muito, muito claros nas duas histórias mostrando como essas coisas são processadas e adquiridas de forma distinta pelos dois personagens. Depois dessa introdução assim mais genérica, né, que eu fiz sobre esse tema do espaço doméstico e por que eu me interesso por ele, eu queria entrar um pouquinho agora na discussão que a gente vai fazer sobre o Egito. Leandro, eu só queria comentar uma coisa, tá dando algum problema aqui nos meus slides, eu tô olhando, nem todas as imagens dos próximos slides estão aparecendo, então, se for o caso, eu vou diminuir a tela, e aí eu compartilho com vocês a apresentação toda, não sei se é um problema de, como é que a gente fala de carga da internet, então só para te avisar, tá bom? Ok. Uhum. Pessoal, então o lugar que eu trabalho, só para vocês se localizarem, né, esse é o mapinha do Egito, aqui, o clássico, né, que a gente tem do Nilo, e o lugar que eu trabalho, o sítio arqueológico que eu trabalho, ele está exatamente no meio do Egito, né, que é o sítio arqueológico de Tel El Amarna. Essa é uma imagem que vocês têm do lado esquerdo, que é uma imagem de satélite, que a gente consegue ver como que as vilas modernas hoje ocupam uma parte da antiga cidade, né, essa região ela é habitada hoje, a gente tem bastante questões aí com essa presença, né, essa convivência das pessoas no mundo moderno com o sítio arqueológico, mas vocês têm uma ideia aí da extensão, né, dessa cidade que sobreviveu e como que, enfim, a gente consegue ver esses caminhos ainda, né, que são originais da época. Quando a gente fala do tal do período amarniano, né, a gente tem algumas questões, assim, só para localizar, né, que eu acho que são importantes, né, ele é um período definido dentro da egiptologia para falar da história do faraó Akenaton, que foi, né, no período, enfim, o sujeito que fundou aí uma religião monoteísta, né, enfim, um trabalho curioso dentro dessas mudanças religiosas que o Egito sofreu. É um tema que é bastante debatido, né, na disciplina, tem muita gente estudando isso. No Brasil, a gente tem a professora Gisela Chapot, que também trabalha com Akhenaton, né, mas só para situar vocês, o ponto aqui que eu queria destacar é que o Akhenaton, quando ele funda essa religião, ele funda uma nova capital para abrigar esse culto novo feito ao disco solar, né, que é em egípcio chamado de Aten ou Aton,
e essa fundação da cidade é justamente para abrigar o Deus, né? Então a escolha da paisagem é muito cuidadosa. Eu não vou falar sobre o Akhenaton, eu não vou falar sobre a reforma religiosa, mas a cidade de Amarna ela é importante para a gente dentro da disciplina, porque Amarna é uma espécie de Pompeia, né? A gente tem as ruínas das casas num estado de preservação muito particular, né? Muito bom, comparado com o restante das cidades, né? Dos assentamentos que a gente tem no Egito. Então, por isso que ele virou uma espécie de estudo clássico, né? De estudo de caso clássico, para pensar as questões do urbanismo e também para pensar as questões ligadas ao estudo do espaço doméstico. Vamos ver, não está aparecendo. Então eu vou parar de compartilhar aqui. Desculpa, viu, pessoal? Eu não sei o que houve. Estava funcionando até agora. Foi a gente falar do Ronaldo, né? Vou falar do Ronaldo, exatamente. Deixa eu só ver se eu consigo. E curiosamente, eu estava falando com ele agora, Leandro. Então, deixa eu só ajustar aqui umas coisinhas, e aí eu volto a compartilhar. Não tá, eu não sei por que ele não está aparecendo. Vamos ver. Se você quiser parar a gravação, Leandro, só para a gente depois. A gente volta a gravar, só para não ficar depois com esse monte de. Pronto. Bom, gente, então continuando, né, a nossa apresentação, eu queria mostrar para vocês aqui rapidinho essa imagem do mapa, perdão, do mapa da cidade de Amarna, com as regiões, com as áreas arqueológicas que são escavadas. E vocês estão vendo que ela né, segue aí essa margem do rio Nilo, né, onde o Nilo faz essa pequena curva, e a cidade tem uma extensão tanto do lado direito, né, na margem leste, como também na margem oeste do rio. O que eu acho que é importante a gente perceber é que a parte que vocês estão vendo toda verdinha, né, do lado onde está a legenda, é onde as pessoas hoje vivem. Então a gente não tem condição de escavar essa área hoje, e o que sobra para a gente estudar é justamente essa área que vocês estão vendo mapeada aí, que é a fundação da cidade original. Vocês estão vendo aí, né, essas divisões, né, a cidade principal, o Palácio do Norte, a cidade central, são atribuições feitas pela egiptologia moderna, e toda essa divisão em subúrbios, né, em bairros que os egiptólogos organizaram, ela é uma divisão arbitrária, tá? E é uma pena porque a gente não tem as evidências do outro lado do rio, né, onde estavam as áreas de cultivo, para saber, enfim, como que as pessoas de fato ocuparam esse espaço. Um ponto que eu queria chamar a atenção é como a cidade é bastante grande. Eu não sei se vocês veem aqui, né, a chamada Workman's Village, que está bem no meio do mapa, que a gente traduziu como a Vila de Trabalhadores, e é esse trecho, né, esse assentamento dentro da cidade que eu estudei, espaço doméstico. E aí, o tema da palestra, né, que a gente está falando é sobre o espaço doméstico, mas a gente também está falando sobre as mulheres. E aí eu acho que a pergunta que a gente precisa começar a fazer, né, nesse tipo de investigação é como que a gente entende as mulheres, né, dentro da sociedade egípcia. Como que a gente trabalha com esse tema, né, dos estudos do feminino e do que a gente chama também na literatura acadêmica hoje dos estudos de gênero, né? Eu queria que vocês voltassem a olhar as casinhas que vocês fizeram, né? E se vocês conseguem imaginar nesse espaço aí, né, nesse modelo de casa, onde que vocês colocariam as figuras masculinas e femininas, tá? E isso é parte aí da nossa conversa, né? E uma provocação para a gente pensar que a nossa ideia de espaço doméstico, né, a ideia de atribuições de gênero,
né, ela está muito associada, ela é herdeira, né, de fato, de um modelo que a gente tem, ocidental, que vem do século XIX, né, que é o que eu chamo do modelo da casa de bonecas. Então a gente tem uma casa de boneca aqui, e se vocês olharem, né, nessa casa bonitinha do século XIX, a gente tem cada espaço definido por uma função e cada espaço definido por um gênero, né. Então a gente tem áreas da casa, que são feitas, para usufruto dos homens, né, e áreas da casa que são feitas, para uso das mulheres. E a gente sabe que a vida da gente, né, especialmente depois desse período todo aí de pandemia e confinamento, ele não pode ser pensado, de forma engessada dessa forma, né. A gente não tem uma área da casa que é exclusivamente, né, enfim, a gente precisou readequar os espaços, né, repensar os usos dos espaços, e o espaço doméstico ele é um espaço de constante adaptação e mudança, mesmo nessas casas, de pessoas mais, de grupos sociais mais privilegiados. E aí é nessa, toada que eu queria começar a refletir com vocês um pouco sobre o que que é isso que a gente está chamando, né, do tema das mulheres associado ao espaço doméstico. Por que que a gente tem, essa ideia de que as mulheres estão sempre dentro da casa, né, estão sempre com determinadas atividades em execução, então a atividade da cozinha, a atividade do cuidado, né, e isso é muito presente ainda na nossa sociedade hoje, né, quem que vai para reunião de pais, quem que leva filho no médico, quem que, cozinha, né, é bom que as coisas estão mudando, mas a gente ainda tem alguns padrões, né, de comportamento, né, de gênero que são muito, herdeiros desse modelo do século XIX. Nesse sentido, se a gente usar esse pressuposto, né, de que nós somos herdeiros do século XIX, de um modelo, de relações de gênero e de um modelo de entendimento desse espaço doméstico, como é que a gente faz, pesquisa no Egito, né? Então a pergunta que eu acho que é importante a gente fazer é: onde que a gente vê as mulheres nas fontes egípcias, né? Quais são os elementos aí que permitem a gente entender, que mulheres são essas no Egito Antigo. E aí a gente tem que começar a abrir essas camadas, né, essas camadas da cebola, como eu digo, né, para a gente perceber que as fontes nos trazem informações muito enviesadas. Então, um tipo de fonte que a gente tem em abundância dentro da disciplina são as fontes que falam sobre o mundo divino. E a gente vai ver as deusas, né, enfim, nos mitos de criação, figuras, que são muito proeminentes, como, por exemplo, a deusa Hathor, a deusa Ísis, né, que têm, atributos de gênero muito claros. Da mesma forma, a gente tem uma série de fontes que nos falam sobre a realeza, né. A gente tem informações sobre rainhas egípcias, a gente tem informações sobre, o faraó, principalmente, né, e desses grupos mais abastados, que é o que a gente está chamando aqui, né, de forma bastante genérica, de elites, né. E aí, e as outras pessoas, né, e as outras mulheres, né, como é que a gente, pensa, mesmo dentro desses grupos abastados, por exemplo, as mulheres mais velhas, né, as crianças, como é que a gente trata, nas fontes, as figuras das mulheres estrangeiras, né, a gente tem uma série de evidências que apontam para casamentos reais, por exemplo, com princesas, da região do Levante, ou mesmo, mulheres de outras regiões próximas ao Egito que trabalhavam ali, como servas, algumas que eram escravas, né, e como que a gente identifica essas, presenças femininas que não são tão óbvias nas fontes. O que eu quero dizer em última instância é que a gente tem acesso, né, pela egiptologia, para a pontinha do iceberg. A gente tem acesso a um grupo social bastante privilegiado, né, bastante seleto dentro da sociedade egípcia, e todo o restante a gente não tem informação ainda. A gente tem hoje, né, um interesse da arqueologia e da egiptologia por esses grupos menos privilegiados, esses grupos subalternos, e a gente tem desenvolvido metodologias para isso, né, e o estudo do espaço doméstico é uma coisa que abre oportunidade para a gente pensar essas pessoas comuns também. Um outro ponto que a gente precisa entender, acho que
tornar isso bastante explícito, né, quando a gente está falando de mulheres e de gênero no Egito, é entender que os egípcios tinham um sistema binário, ou seja, para eles o mundo funcionava a partir da ideia de homem e mulher, macho e fêmea, né. E esse sistema binário de gênero, ele é identificado com muita clareza, né, com muita força, nas fontes, tanto na documentação, proveniente da cultura material, como na documentação textual, né. A língua egípcia tem masculino e feminino, né, e isso é claramente representado, é visualmente representado, né, pelos hieróglifos. A gente tem o homenzinho que representa o sujeito masculino e a figura feminina que representa, né, junto com o pãozinho, né, que é a letra T, que é o indicativo do feminino. Então, existe essa preocupação de dizer o que que é macho e fêmea, e aí a gente pode começar a falar assim: "Bom, mas então não existia uma afetividade, né, como é que era a questão, existia terceiro gênero, né, como é que ficavam as questões, por exemplo, ligadas ao terceiro sexo, né, pessoas que são tratadas, né, como a gente poderia colocar como hermafroditas ou, enfim, como é que essa sociedade resolveu isso, né? E aí eu volto a olhar para chamar a atenção de vocês para as fontes, por quê? Porque dentro dessas fontes a gente enxerga os vieses, né, em que esse sistema binário aparece. Então vamos lembrar aqui que o nosso entendimento desse sistema binário no Egito, ele vem de fontes que vêm da burocracia, né. A maior parte do que a gente tem são fontes associadas à administração estatal, né, do Egito. Eh, e a gente tem muito claramente a indicação de profissões, né, nessa documentação, na estatuária, pessoas que se representam como escribas, não porque elas são necessariamente escribas, né, mas porque o escriba confere um status especial aí, eh, e essas profissões elas são representadas principalmente pela figura masculina, né, é um tipo de atividade que é transmitida de pai para filho, né, e como que as mulheres aparecem nas fontes que são disponíveis para nós, que chegam para nós, né. Elas em geral estão na posição de esposas e de mães. E aí você vai dizer: "Bom, então a mulher só fazia isso no Egito Antigo?" Não, mas é o que as fontes, trazem para a gente, né, uma grande, parte dessa evidência. E a gente tem outros indicativos aí, de que as mulheres fazem, né, uma série de atividades, elas têm ocupações, mas que nesse modelo ideal, né, nesse, sistema binário, o que a gente encontra nessas fontes da elite são principalmente referências a um modelo que se aspirava, né, ou seja, um modelo de sociedade que eles queriam atingir. É quase como se a gente estivesse estudando, a sociedade contemporânea hoje, pela revista Caras, né, eu acho que esse é um bom exemplo, assim, como que a gente se projeta, ou pelo Instagram, enfim, né, o Tinder, né, como que a gente projeta a nossa imagem ali, para transmitir uma certa, né, enfim, um certo status, né, um tipo de personalidade, o que a gente está colocando ali é uma aspiração, né, não é de fato aquilo que a gente é o tempo todo. Nesse sentido, trazendo, né, um pouco mais para esse exame próximo das fontes, uma parte significativa do que foi produzido sobre as mulheres no Egito Antigo, vem de um assentamento, né, que é o assentamento de Deir el-Medina, que está na região de Tebas, né. Essa vila, de trabalhadores também, ela foi, um assentamento que sobreviveu aí por 5 séculos, né, 500 anos, e ela abrigou os trabalhadores que trabalharam, né, que, enfim, executaram as obras no Vale dos Reis. A gente tem uma série de documentos escritos, né, sobre essas pessoas, então, assim, desde recibo, eh, desde briga de vizinho, né, o fulano que ficou chateado porque o burro está estacionado perto da casa dele e faz barulho, até divórcio, até carta de amor, né, até recibo de lavanderia. Então toda essa documentação, existe disponível pra gente, ela foi compilada nesse trabalho muito bacana da Angela McDowell,
E a gente tem aqui um modelinho, né, modelinho não, o plano, né, a planta desse assentamento. Eu vou falar dele um pouquinho mais depois. Um outro tipo de fonte que a gente tem muito acesso na egiptologia são as tumbas, né? E esse material proveniente do contexto funerário, ele também precisa ser lido levando em conta que o que ele, para que ele servia, né? Então, dentro das cenas de tumbas, a gente tem cenas de oferendas, a gente tem os ritos funerários, a gente tem, em geral, uma biografia do morto, né? Da família dele, que às vezes é enterrada junto. E a pessoa que tem direito a uma tumba sofisticada, bem decorada, né, ela, em geral, recebe isso como um favor, né, como um sinal de agradecimento aí do faraó. E nesse sentido, é óbvio que o sujeito vai colocar na tumba que ele foi sensacional, né, ele foi tão sensacional que ele ganhou o direito de ter uma tumba pelo rei. Olha que cara legal, né? E nessas tumbas a gente tem, além das informações, né, sobre esses indivíduos, né, e sobre equipamento funerário, ficou muito forte uma época um tipo de estudo que são os chamados de estudos da vida cotidiana, que eram inspirados, né, em cenas pintadas, né, em cenas dessa decoração funerária. E a gente tem alguns exemplos disso, né, acho que algumas cenas que vêm até do Livro dos Mortos, né, o famoso papiro de Anne, então o morto fazendo as atividades lá, né, de plantação, etc. E notem como a gente tem, nesse tipo de evidência, o mesmo, né, enfim, a mesma cena sendo apresentada para homem e para mulher, né, e eu estou chamando a atenção disso porque se a gente está interessado em entender o papel das mulheres e como que essas relações, né, de gênero aconteciam na sociedade egípcia, a gente primeiro precisa entender que tipo de fonte que a gente está examinando, né? Então, não é que só homens ou só mulheres faziam determinadas atividades, né? Em alguns casos, sim, mas é importante a gente destacar aqui que esse tipo de representação, por exemplo, do que está se chamando de vida cotidiana, né, ou do que a gente encontra na literatura inglesa como daily life, são representações idealizadas, né, do pós-morte, né, o sujeito que é o dono da tumba não vai plantar, não vai, enfim, cuidar do boizinho, né, porque ele tem serviçais para isso, tá? Um outro ponto, gente, que a gente precisa levar em conta também, né, é como que a gente identifica na literatura o papel das mulheres, né? Então, eu dizia há pouco que muitas dessas fontes são fontes que projetam aí um ideal, né, de família, um ideal de masculinidade, de feminilidade, e principalmente são textos que são prescritivos. O que eu quero dizer com isso? São textos que dizem para as pessoas como elas devem se comportar, uma espécie de manual de etiqueta, né? E isso é muito presente nos chamados textos instrucionais aí que a gente tem para o Egito. Então, eu trouxe um aqui como um exemplo, né? Subverte um pouco essa ideia de que a mulher é a figura submissa, né? Então, o texto das instruções de Anne que diz: não controle a sua esposa em casa quando você sabe que ela é eficiente, né? Não diga para ela onde está isso, pegue isso. Quando ela coloca, né, isso no lugar certo. Deixe seu olho a observar em silêncio, então você reconhece a sua habilidade. Então, a gente está vendo aqui, né, que a dona da casa, né, a mulher, é a responsável por essa manutenção do lar. Isso trouxe muitos problemas de interpretação, porque a dona da casa, né, a senhora da casa, como foi traduzido, eh, acabou sendo interpretado por algumas pessoas, né, por alguns pesquisadores, como a dona de casa, né, e a gente tem muitas diferenças nessas duas atribuições, então a gente precisa tomar cuidado com esse tipo de generalização, né, sem levar em conta que tipo de fonte, seja textual ou material, é a que a gente está acessando.
uma coisa que é muito importante na egiptologia, e tem ganhado mais espaço nos últimos, eu diria, 20 anos, mas principalmente na última década, são os estudos sobre masculinidade, né? E aí você vai dizer assim, bom, Thaís, você está aqui falando sobre mulheres e você trouxe uma coisa para falar de homens? Sim, porque a maior parte das evidências que a gente tem são ligadas à figura masculina, à figura do faraó, né, a esse poder da realeza, a esse poder da criação divino. Então, por exemplo, os atributos de fertilidade que a gente tem no Egito, eles são masculinos, né? A fertilidade do Nilo, ela vem pela potência, pela virilidade do faraó, né? A figura do faraó que vocês estão vendo aqui, né, dando uma cacetada nos inimigos, né, aqui na paleta de Namer, ela é representada, ela é associada à figura do touro, né, dessa virilidade masculina, e isso aparece em muitos outros registros, né, associados a outras divindades, como é o caso aqui da figura do deus Min, que vocês estão vendo aqui, né, com o falo ereto. Vocês notem a representação, né, da figura do Senusret, né, que é o faraó aqui diante da figura do deus, a gente vê, né, assim, a musculatura do braço, existe uma clara intenção de exaltar esses atributos de masculinidade. A estátua que vocês estão vendo toda quebrada aqui do lado, né, é uma estátua do deus Min, período, no início do período dinástico, e vocês estão vendo que ela tem, né, o espaço aí para o encaixe do falo, né, e tem uma série de outras marcas aí, né, desses redondinhos que estão ao longo aí do corpo da estátua, em que as pessoas iam lá, esfregavam, né, pedrinhas e coisinhas, para absorver a fertilidade, né, e tomavam isso, né, com água, enfim, então isso, existe aí um elemento mágico, né, mas a fertilidade, ela é, portanto, um atributo masculino no Egito. E aí, eu acho que é importante a gente olhar para isso, para a gente perceber que as nossas percepções, né, sobre o Egito, elas a gente precisa reconhecer os filtros que a gente usa, né? Então, qual é o nosso background, quais são as nossas referências sociais, históricas, né? Que mundo é esse que a gente vive, quais são os padrões de gênero que a gente vive hoje, né? E perceber que nem sempre, enfim, que os anacronismos estão presentes, né? Isso ficou claro, por exemplo, quando o Terry Wilfong escreveu esse trabalho importante, né, sobre as mulheres no Egito, e sobre gênero, e ele diz que as mulheres ocupavam uma posição visivelmente única e autônoma, né, e isso foi considerado uma característica distinta do Egito na antiguidade. Aí você vai dizer, bom, as mulheres no Egito têm mais liberdade do que as outras vizinhas gregas e romanas? Sim, mas isso não significa dizer que elas eram, né, super independentes, emancipadas, etc., né. E aí o ponto que eu queria chegar é, qual é a referência que a gente tem de mulheres no Egito, né? A gente tem as rainhas, né, que são as nossas fontes aí de informação, e principalmente essas três figuras femininas que são muito usadas na literatura dedicada aos estudos sobre as mulheres e aos estudos de gênero, né? A gente tem a Hatshepsut, a Nefertiti e a Cleópatra. E aí eu mencionava para vocês, né, essas questões, né, de como a língua egípcia, né, como o sistema binário egípcio, ele é presente, né, de gênero, e como que a gente identifica ele, e quais são os problemas que a gente tem com esse sistema binário, né. Então, a gente está falando de três figuras da realeza, que são figuras de exceção, né, em muitos aspectos. A Nefertiti, coitadinha, foi uma rainha super figura não grata, né, foi esposa do Akhenaton, ficou rejeitada aí, né, e a gente hoje trata ela como uma grande musa, né. Opa, dei spoiler já aqui, deixa eu voltar. Então, eu comentava essa questão da língua, né, dos elementos aí, né, que marcam, que são os marcadores, né, então a gente tem aqui a letra T, né, que é esse, parece um pãozinho aqui, e o determinativo da figura feminina. Então a palavra Neb, que foi traduzida como senhor, mestre, né, é, que é usada para o faraó, né, também, e
quando a gente vai traduzir o termo no feminino, a gente tem dificuldade de encontrar um termo que defina, de fato, né, as atribuições dessa autoridade feminina. Isso é muito complicado, porque quando a gente fala de rei, né, a gente tem a figura da rainha, né, a gente vê aqui série famosa do The Crown aí, que fez sucesso, né, super focada na figura, né, da Elizabeth, enfim, dos dramas que ela viveu, e a gente tem atributos da realeza que são muito claros, né, a coroa, a gente tem a faixa, né, todos esses adornos aí, né, as joias da coroa, e a gente tem a Beth aqui mais, né, na sua versão oficial, né. Mas reparem que quando a gente vai tratar dessa questão da realeza para o Egito, né, e da figura feminina, a gente não tem o equivalente, né, e por que eu estou chamando a atenção disso? Isso virou um problema para nós, quando a gente foi estudar, por exemplo, a figura da Hatshepsut, né, e aí muita gente caiu naquela ideia, né, de que a primeira figura trans da história, né, a Hatshepsut é uma figura queer, é uma transgênero, né, não, ela é uma mulher, né, que se apropriou dos elementos da realeza que são masculinos, né, a realeza é uma instituição no Egito que é masculina, né, não existe a faraoa, né, se a gente fosse fazer uma brincadeira aqui, existe o faraó, né, e ela, ao assumir o trono, por, enfim, milhões de questões aí, né, que a gente não vai entrar, questões de sucessão e tudo mais, ela toma, né, para si esses atributos da realeza, que são o nemés, né, esse tocado que a gente vê sempre, né, a barba postiça, né, a própria representação dela como leão, né, que é a figura que o faraó sempre está associado, e aí a gente tem uma tendência aqui, eu acho que a ver muita militância, né, muita coisa que a gente acha injusta na nossa sociedade, projetada para o Egito, né, e não é o caso, né, e por isso que a gente precisa estar muito atento com as fontes que a gente olha para isso, né. Um outro problema que a gente tem é o contrário, né, em que a gente tem o Akhenaton, né, que vocês veem aqui do lado direito, que também foi pensado aí como uma figura queer, né, homoafetiva, né, teve gente assim que já fez uma versão do Akhenaton meio drag queen, né, porque ele era efeminado, né, enfim, e não, né, isso é um tipo de representação bastante específico que a gente tem do período amarniano. Vocês estão vendo aqui do lado esquerdo, né, provavelmente o torso da Nefertiti, e vocês notem como a gente tem, né, a mesma pochetezinha aí, né, para as duas figuras. Então, existe um padrão de representação da realeza, né, o que alguns egiptólogos chamam de decoro, é uma forma específica de você representar determinadas figuras em determinados contextos, né. E fora desse contexto, a gente percebe, fora do contexto da realeza e do mundo divino, a gente percebe uma liberdade muito maior dos artistas, né, nas suas representações. Então, a gente tem, né, figuras que fogem do tradicional modelo de representação, né, do que a gente chamaria de arte egípcia, né, vocês notem aqui, né, essa figura da dançarina é bastante fora desses padrões de representação, né, ela está numa pose que a gente não vê com frequência, né, isso aparece em algumas cenas também de tumbas, né, figuras representadas de costas, né, e a gente sempre fala que os egípcios estão sempre de ladinho, né, não, vocês percebem que quanto mais baixo, né, o status social das pessoas representadas, existe muito mais liberdade artística, né, eu vou colocar artística aqui, de representação dessas figuras. É o caso que a gente vê também, né, na famosa cena do banquete da tumba do Nebamun, que está no Museu Britânico, e vocês notem, por exemplo, a representação dessas musicistas, né, que estão de frente para a gente, né, que é uma coisa que a gente vê também com pouca frequência, né, quando a gente fala de mulheres no Egito.
Portanto, gente, o ponto aqui que eu queria chamar a atenção de vocês, né, até esse momento, é a gente olhar como que o nosso viés de gênero, né, ele impacta a interpretação das fontes, né, a gente precisa reconhecer o nosso filtro, né, o nosso óculos, que também, né, é enviesado, né, projetado para essa sociedade. E aí, quando a gente fala dessas projeções, né, se a gente fizer uma análise do tema das mulheres na egiptologia, a gente tem aí, né, esse foco dentro dos estudos de gênero simplesmente nas mulheres, né, não se fala, é como se as mulheres fossem assim, um elemento separado do resto, né, e os temas que são associados às mulheres sempre, então sexualidade, cuidado com as crianças, a casa, casamento, família, né, e são sempre os chamados assuntos femininos, né, que nada mais é, eu acho, do que o tópico da Marie Claire, né, enfim, dessas revistas que a gente tem hoje. A literatura segue esse tipo de viés de gênero também. E aí eu queria trazer para vocês aqui umas coisas assim, um pouco mais de ordem teórica, né, para a gente pensar esses feminismos, primeiro desfazendo essa ideia de que a história das mulheres e os estudos de gênero, eles são uma linha contínua, né, existem trabalhos excelentes sobre a história das mulheres, e a história das mulheres, ela precisa continuar sendo feita, né, eu não estou advogando contra ela, mas a gente precisa entender que estudo de gênero não é só falar de mulher, né, e aí eu acho que a gente escorrega muitas vezes, né, o gênero, ele precisa ser pensado dentro de um aspecto das relações, né, não existe masculino e feminino separados, né, essas coisas elas são definidas dentro de relações sociais muito específicas, e portanto, a gente precisa entender, né, como que essas relações estão postas ali em determinados contextos. Nesse sentido, quando a gente faz aí a gente desfaz essa ideia de progresso, né, a gente começa a entender dentro da historiografia, né, que a egiptologia fez, uma tendência aí, né, de fazer uma egiptologia que a gente chama de feminista, né, então ela está dividida em fases, né, que eu estou chamando aqui de onda, e elas têm claramente esses temas marcados, assim, a gente identifica, né, claramente. Então, num primeiro momento, esse esforço dos egiptólogos, né, de dizer quais eram as atividades das mulheres, né, de dizer que as mulheres tinham participação social, então onde que estão as mulheres, quais são as atividades que elas ocupam, qual o status que elas têm na sociedade, elas são livres, não são oprimidas, né, depois isso se transforma com um foco enorme nos anos 90, né, muito grande na questão da sexualidade. E aí a gente tem um monte de gente estudando mito, um monte de gente estudando representações dos papiros eróticos, por exemplo, né, e querendo entender, enfim, como, né, assim, como que era essa história toda de sexo, sexualidade no Egito, né. É, depois, né, já no começo dos anos 2000, o que a gente vai ter é uma preocupação grande de trazer o tema da interseccionalidade para essa literatura. E aqui eu estou chamando de interseccionalidade essa preocupação de falar, bom, se a gente está dizendo mulheres, que mulheres são essas, né? São mulheres jovens, são mulheres velhas, são mulheres que são esposas, mães, filhas, quer dizer, ela está colocada dentro de uma relação social, ela tem uma etnia específica, ela tem uma idade específica, e tudo isso precisa ser levado em conta quando a gente está falando sobre a vida dessas pessoas, né. Hoje em dia, todo esse trabalho feito, né, para entender a vida das mulheres e essa chamada literatura de gênero, ele está passando por um grande processo de revisão. A gente tem alguns colegas, né, que estão trabalhando com esse tema no exterior hoje, né, revendo essa historiografia, e a gente está pensando aí, será que a gente está criando aí uma quarta onda, né, porque a gente está preocupado hoje em pensar, né, as relações sociais, né, qual que é o aspecto
feminino e masculino que se destaca num determinado momento de uma determinada relação social, né? E aí a gente vai, vocês percebem como a gente começa de uma coisa assim super, né, geral, grandona, e a gente vai cada vez mais para o específico. E aí eu volto, né, com essa pergunta, né, então, né, como é que a gente localiza essas questões, né, do masculino e do feminino dentro do espaço doméstico? E aí eu queria mostrar para vocês, essa é uma reconstrução de uma casa da Vila de Trabalhadores, feita pelo Barry Camp, né, que escava a Marna há mais de 40 anos. E eu queria mostrar para vocês que nessa reconstrução que a gente tem aqui do lado esquerdo é o plano, né, a planta da casa, e o Barry fez um modelo, né, fez essa reconstrução aí imaginada. Reparem que nessa reconstrução ele coloca a figura feminina lá em cima da casa, no espaço mais privado, né, e sem roupa. E quando eu vi isso, né, eu estava escrevendo a tese, eu fiz assim, gente, né, o texto é de 2012, né, o livro é recente, ele tem acesso à literatura de gênero, né, por que diabos a figura da mulher está pelada dentro de casa, no cômodo mais, né, escondido, né, assim, e ele diz isso no livro, né, que o cômodo mais privado era o cômodo ocupado pelas mulheres, né, e a gente não tem informação sobre isso, né. Um outro exemplo, né, que eu queria trazer para vocês, da vila de Deir el-Medina, e a gente tem aqui a casa, né, a casa ideal de Deir el-Medina, reconstruída pelo Bruyère, que foi o arqueólogo que escavou a região, e ele mostra uma casa, né, com um vocabulário absolutamente anacrônico, né, francês, né, então ele literalmente projetou a França no Egito, né, aqui, mas notem, por exemplo, que a gente tem a representação da figurinha masculina do lado de fora da casa, né, e quando eu digo para vocês que o nosso viés de gênero, ele tem um impacto direto na organização dos dados arqueológicos, né, na forma como a gente interpreta isso, tem dois exemplos aqui de, né, figuras importantes da egiptologia que deixaram essas surpresas para a gente, né. Portanto, quando a gente fala do espaço doméstico, quando a gente vai escavar uma casa, o que a gente tem é essa bagunça aqui, né, os objetos estão quebrados, estão espalhados, a gente tem restos de animais, a gente tem uma bagunça, né, o que vocês estão vendo aqui, se a gente fosse colocar, né, a superfície, né, na parte mais alta do desenho e escavar, né, fazer essa estratigrafia, né, pro centro, né, da Terra, vocês notem que o material não está organizado, né? Então é assim que a gente encontra um sítio arqueológico, né? E como que a gente transforma isso, né, naqueles modelos de casa tão organizadinhos, né? Como é que a gente reconstrói essas coisas? E aqui eu trouxe para vocês, né, o modelo de reconstrução da Vila dos Trabalhadores de Amarna, que está hoje no Amarna Visitor Center, lá no Egito, e com uma tentativa de mostrar, então, como que essas casas eram feitas e tudo mais. E aí, até aqui, eu estava, assim, quase convencida, né, pelo material, mas a gente não tinha nenhuma informação sobre as pessoas. A gente tem um problema quando a gente vai escavar esse material, essas casas, porque os relatórios de escavação, eles são muito fragmentados, né, e a gente não tem dados precisos, o sítio foi roubado, ele foi muito perturbado até pela presença ali de animais, né, da própria erosão, a cidade de Amarna, ela é abandonada, então é muito complicado a gente estabelecer margens seguras para algumas afirmações que a gente quer fazer, né. Então, nesse sentido, eu comecei a olhar, em vez de olhar a casa, eu comecei a olhar para o assentamento de forma geral, né. O que vocês têm aqui né, o quadradinho onde está a vila, né, com as casas enfileiradas, né, bem organizadinho, e a gente tem todas essas marcações, né, essas construções do lado de fora da vila. Então a gente tem as capelas, né, a gente tem os chiqueiros, a gente tem essa área chamada de área Azir, que é justamente onde o Estado faraônico, né, a administração egípcia trazia água, né, comida, para a região, e
os trabalhadores, então, recolhiam e distribuíam para dentro né, dessa área murada mais privativa do assentamento. Essa área que vocês estão vendo, chamada X1 no mapa, né, é uma área que provavelmente era uma espécie de checkpoint, né, um posto policial que controlava o acesso, né, dessa vila de trabalhadores para quem era de fora. Então, é uma vila que ficava, né, vocês devem lembrar ali do mapa, né, próximo da entrada do caminho para a tumba do Akhenaton, né, e, portanto, ficava isolada da cidade. E as pessoas precisam comer, né, precisam tomar água, então a administração se encarregava dessa manutenção diária aí dos trabalhadores. O que eu comecei a notar, né, nesse esforço de entender o que é casa, o que é espaço doméstico, etc., foi um pouco entender que dentro dessa marcação da vila, a gente tem áreas que são construídas, que foram construídas e eram usadas pelos habitantes da vila, que são todas essas marcações em azul que vocês estão vendo, né? São áreas que eles não podiam expandir, porque a muralha foi inicialmente construída pelo Estado egípcio, né, e as casas tinham que caber ali dentro, mas o que a gente tem, então, é esse esforço dos trabalhadores, né, dos habitantes da vila, de expandir essa área para uma área comunitária. Então, eu preciso ter mais porcos, eu preciso fazer os meus espaços de culto aos ancestrais, né, então tudo isso é expandido para fora da muralha, mas é uma área comunitária. E a gente tem a outra área, que são áreas da administração, né, a presença do Estado egípcio controlando, né, definindo aí essas áreas de limite do espaço comunitário, de quem tem acesso para onde. E aí a pergunta que que eu comecei a fazer na pesquisa, né, já para o final da tese, foi como que a gente define os limites dessa atividade doméstica, né? E aí, pensando nos limites da atividade doméstica, como é que eu estabeleço, por exemplo, onde que estão as pessoas, né? Onde que mulheres e homens ficam nessas atividades, né? E aí, quando a gente vai para essa literatura mais teórica, né, a gente se dá conta de que as relações de gênero, elas estão associadas a práticas sociais diferentes, né, eu vou trazer um exemplo aqui já para a gente chegar no finalzinho, né, ou seja, a atuação de homens e mulheres, ela é negociada, né, em determinados espaços, a partir de valores, né, e práticas sociais muito definidos. No caso da Vila de Trabalhadores de Amarna, a gente tem três níveis para isso, né, a gente tem o nível da casa, a gente tem da vizinhança ali, né, da rua, daqueles grupinhos de casas mais próximos, e a gente tem o aspecto, acho que mais geral, que é esse do assentamento em si, né. Então, eu vou trazer um exemplo para vocês aqui, para a gente chegar nos finalmentes, né, dessa fala, que é com relação à área Zir, né. A área Zir é uma área que ela é um grande hub, né, assim, um polo de encontro, daqueles que moram na região, né, dos moradores locais, com aqueles que não moram, mas que vêm trazer os suprimentos, né. Portanto, é uma área que deve ser vista com um grande fluxo de pessoas, né, de estacionamento de burros, de gente quebrando vaso de água, né, das pessoas gritando, traz mais um, né, aqui quebrou, enfim, é a feira, né, vamos imaginar o lugar da feira. E isso era feito durante muitas, né, com muitas entregas ao longo do dia para abastecer essas casas. São 72 casas que a gente tem dentro desse assentamento, mais os chiqueiros, mais os jardins, mais, né, os animais que estão lá. Então, vocês imaginem a quantidade de entregas que a gente tem. O que é interessante da gente observar, né, nesse processo, é que no Egito, como em muitas outras sociedades, quem faz o processo de buscar água são as mulheres, né. A maior parte das atividades de produção de alimentos, da produção de tecidos, por exemplo, ela precisa acontecer em espaços abertos, ela precisa acontecer em áreas externas, por uma questão de ventilação e por uma questão de iluminação. Então, além disso, muitas dessas atividades, elas são feitas coletivamente.
Então, o espaço, né, de atuação feminino aí, no caso, né, nesse pequeno exemplo, ele é um espaço que é coletivo, eh, e as mulheres não ficam dentro de casa, né, não é a casa de boneca que a gente viu ali né, ou a casinha do Barry Camp com a figura feminina no quarto, né, mas a noção de espaço doméstico, portanto, ela é uma noção ampliada e diferente da nossa, que experimenta, né, no mundo ocidental, o espaço dentro de casa, né, o espaço doméstico para a gente é o espaço da privacidade, é o espaço, do recolhimento, e em outras sociedades não, né, o espaço doméstico ele é um espaço, externo, ele é um espaço, de experiência coletiva e não de experiência individual, né, e aí o que eu identifiquei na vila, né, é que essa noção de privacidade, portanto, né, ela precisa ser entendida em camadas, em gradações diferentes, né, ao longo do dia, né, isso muda com as estações do ano, e dentro do espaço da casa, da habitação individualmente, o que a gente tem são essas negociações, né? Então, se as mulheres passam a maior parte do dia do lado de fora, buscando água, produzindo pão, produzindo tecido, né? Cuidando dos animais domésticos, como que essa vida, como que essas relações de gênero, elas são constituídas, né, dentro desses espaços, de forma muito distinta dessas que a gente experimenta hoje. Então, identificar que a experiência feminina, ela não é uma experiência da contenção, né, da reclusão aqui, eu acho que foi um resultado interessante do trabalho, né, e eu espero que tenha, enfim, possibilitado vocês, né, nessa breve apresentação aqui desse tema, a gente pensar outras caixinhas, né, para colocar o Egito, né, e as mulheres egípcias, enfim. Então eu deixo aqui os meus contatos, depois se alguém quiser entrar em contato, né, por e-mail, eu fico à disposição, se tiver interesse em alguma coisa mais específica. E agora eu queria ouvir vocês um pouco. Deixa eu voltar aqui. Obrigada, gente. Leandro, tá sem som. O Leandro tá mudo, é. Oh, obrigado, Thaís, pela fala. Eu vou aqui interromper a gravação e aí entramos na parte das questões aqui.